Esse é um tema muito comum quando a gente começa a falar sobre o tarô, porque existem aí muitas histórias, né, muitas lendas em torno do tarô, muitas delas não são verdadeiras, muitas delas fazem parte sim da história do tarô até o momento em que ele chegou nos dias atuais, né, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os medos, né, os medos que as pessoas têm a respeito do tarô. Então vamos comigo. Oi gente, bem-vindos ao Tarô de Hathor. Eu sou a Camila, eu sou taróloga e psicóloga há 19 anos e hoje eu vim falar para vocês sobre os 5 principais medos que as pessoas têm a respeito do tarô. Quando a pessoa sabe sobre tarô ou o que ela imagina que seja, né, o que passa pelo imaginário da pessoa. Então, são 5 os principais tipos de medo que as pessoas têm quando o assunto é tarô, né? E eu vou aprofundar um pouquinho com vocês aqui cada tipo de medo para a gente poder entender um pouco melhor, né? Da onde vem esse medo, por que as pessoas muitas vezes evitam de chegar perto do tarô, né? Falou em tarô, ai não gosto dessas coisas, ai nossa, esse negócio, ai isso daí traz energia ruim, nossa, isso daí tal. Então assim, tem um monte de lendas, né? Várias lendas aí, vários preconceitos a respeito, né? Do tarô, em torno da história do tarô. Alguns deles são pertinentes, né, porque fazem parte aí da história, né, de evolução do tarô, mas muitos são apenas porque as pessoas realmente não conhecem, né, não conhecem com mais profundidade, né. Bom, primeira coisa, né, vamos falar um pouquinho dos medos, né, o medo que a gente tem, né. Por que a gente tem medo das coisas, né? Porque o medo, ele é um sentimento que gera segurança, né? Então o medo, ele é um sentimento que nos ajuda a nos proteger dos perigos, né? Então quando a gente fala de medo, assim, sem ser naquele nível de doença, tá, gente? Das fobias, né? Tô falando do medo normal, o medo que a gente sente de alguma coisa, né? O medo de aranha, né? O medo de barata, sabe? São os medos comuns que a gente tem. Por quê? Porque o medo, ele faz com que a gente se afaste dos perigos, né? Faz com que a gente se afaste de situações ameaçadoras, né? Mas e aí? O que o tarô pode ter de tão ameaçador assim, a ponto de levantar esse medo, né, nas pessoas, né, a respeito do tarô? Bom, como eu falei, o medo, ele tem como base essa proteção, né? Então tudo aquilo que nos é estranho, tudo aquilo que não é familiar, nos causa uma certa estranheza, né? E essa estranheza, se ela for muito grande, ela pode se tornar um medo a ponto de fazer você se afastar daquela situação, ao invés de você se aproximar para tentar conhecer mais, tá? Então é nesse sentido que eu tô querendo trazer hoje aqui, né? Esses tipos de medos aí a respeito do tarô, tá bom? O primeiro deles é o medo do desconhecido, né? Que eu já comecei falando que é mais ou menos a base de todos, né? Então o tarô, por trazer essa questão mais esotérica, mais mística, ele traz esse ar de mistério. Tem muitas pessoas que, por não entenderem, né, quais são os fenômenos que estão por trás desse movimento que o tarô traz na nossa vida, elas preferem se afastar, né? Mas é só mesmo por não ter um conhecimento, assim, um pouco mais criterioso a respeito do tarô, né? Porque quando a pessoa, ela se permite, ela se abre para aprender um pouco mais, ela começa a perceber que não existe perigo ali, né?
Porque como eu falei, o medo é para preservar a gente de algum perigo, né? De alguma ameaça. Quando a pessoa ela se abre para começar a aprender, ela se permite avançar um pouco mais nesse conhecimento, ela vai começar a perceber que não tem nada ali de assustador, não tem nada ali de ameaçador que possa causar um mal para ela, a não ser somente a falta de informação e de conhecimento que ela possa ter num determinado momento, né? Então, assim, por o tarô ele trazer aí fenômenos, às vezes difícil da gente compreender logicamente, as pessoas elas preferem se afastar, né? Mas são fenômenos que a gente percebe assim, a validade deles, né? A gente percebe a importância, principalmente a questão da sincronicidade, né? Que são os eventos significativos, né? A respeito do que aquela leitura está trazendo para aquele consulente, né? Então, por exemplo, como que eu posso fazer uma leitura de tarô para um consulente que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu não sei nada da vida dele, e o tarô me mostrar ali várias situações que são absolutamente significativas e importantes para essa pessoa, né? Então isso é uma coisa, é um fenômeno, que é o fenômeno da sincronicidade, que assim traz muita estranheza, né? Então às vezes as pessoas elas ficam com medo porque elas não entendem como que isso funciona, como que isso pode acontecer, né? O segundo tipo de medo, gente, é o medo que as pessoas têm de ter um resultado negativo na leitura do tarô, né? Então, de aparecer cartas negativas ou mensagens negativas, mensagens assim assustadoras, né, que vão desestabilizar a pessoa, né, pelo conteúdo dela, tá? E isso também é um medo, assim, muito comum, né? Mas é um medo que também ele se encaixa um pouquinho ali na falta de conhecimento, né? Porque quem conhece o tarô um pouquinho mais profundamente, é lógico, gente, que isso vai depender da maneira que o tarólogo aborda a interpretação das cartas, tá? Que isso tem diferença de um tarólogo para outro, né? Eu costumo olhar as cartas, né, a partir de polaridades, né? Então, o que que isso significa? Todos os arcanos do tarô, todas as cartas, elas me mostram polaridades de alguma coisa, ou uma polaridade positiva ou negativa, positiva ou negativa, isso mesmo. Então, gente, assim, todos os arcanos, eles vão ter os dois lados. Ele vai ter o seu lado mais positivo e ele vai ter o seu lado mais negativo, tá? E como que a gente sabe, né? Como que a gente vai interpretar isso na hora da leitura? Depende do método que você está usando, depende da composição das cartas ali, porque na leitura, gente, como um todo, as cartas elas conversam entre elas, tá? Porque o tarô ele mostra pra gente uma história, então elas conversam entre si, né? Então, dependendo das cartas que estão associadas ali, o significado vai ser ou positivo ou negativo, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente direciona a leitura e a interpretação, né? Depende também da pergunta que é feita, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo prático, né? Deixa eu ver se eu acho que eu pensei numa coisa aqui, ó, com eremita, por exemplo, né? O significado puro da carta, ele não é nem positivo e nem negativo, né? Isso vai depender o quê? Da pergunta que eu faça. Então, por exemplo, se a pessoa está perguntando para mim que ela está pensando tirar umas férias,
né, viajar um pouco para espairecer a cabeça, porque ela tá muito estressada. Aí ela pergunta assim, poxa, o que o tarô, né, me aconselha? E sai um eremita? A resposta é sim, né? Aí eu vou falar para ela, olha, realmente a sua ideia de viajar, de tirar umas férias e sair um pouco de cena, para você poder tranquilizar a sua mente, para você se encontrar com você mesma, é uma boa ideia, porque é isso que o eremita fala, né? O eremita é aquele que sai um pouco de cena para ele poder restabelecer as próprias forças, né? Para ele poder encontrar com a própria essência, para ele poder encontrar com a própria luz, né? Com a sua luz interior, tá? Agora, se uma pessoa vem me perguntar, por exemplo, de um relacionamento amoroso, né? Ah, eu tô interessada no fulano e tal. Será que eu entro em contato com essa pessoa? O que o tarô me aconselha? E sai uma carta do eremita, eu vou falar para ela, não. Nesse momento é melhor você não entrar em contato com essa pessoa, né? Porque essa pessoa, ela tá precisando de um momento para ela, e talvez se você entre em contato agora, a resposta que você vai ter não vai ser exatamente do jeito que você gostaria, porque a pessoa, ela não vai te dar tanta atenção quanto você tá esperando, né? Então, assim, deu para entender? É um exemplo, assim, bem básico. Ai, derrubei, gente. Cadê? Nossa, a carta voou lá na frente. Então, é um exemplo bem básico, assim, mas só para vocês terem uma ideia, né, do que pode ser positivo ou negativo. Tudo depende de qual é a energia central da carta. Então, assim, esse arcano, ele me mostra, né, um momento de retirada, um momento em que eu não quero muita conversa, eu não quero muito ouvir a opinião dos outros, eu preciso entrar em contato comigo, né? E aí, dependendo da pergunta, a resposta vai ser sim ou a resposta vai ser não, tá? E não necessariamente que isso seja uma coisa negativa, né? Que nem no caso da pessoa que perguntou sobre o relacionamento, pode ser uma resposta negativa, mas, de qualquer forma, o tarô está alertando essa pessoa para que ela não tome uma atitude precipitada e se decepcione, porque ela está com uma expectativa de uma coisa que talvez, se ela tomar atitude agora, não aconteça, né? Então, é interessante a gente olhar, né, por esse lado, do que é uma mensagem positiva ou negativa. Ai, mas tem gente que fala assim para mim. Ai, Camila, mas eu tenho medo que fale aí que alguém vai sofrer um acidente, ou alguém vai morrer, ou alguém vai ficar doente, ou, né? Gente, o tarô não é para isso, né? O tarô não é para essas coisas. O tarô, ele marca eventos de desenvolvimento e evolução nossa, né? Ele não vai trazer premonições, vamos dizer assim, né? Da vida de outras pessoas, de outras situações, né? Por mais que você esteja fazendo uma leitura sobre o seu relacionamento com uma outra pessoa, no caso, né? O tarô, ele não é para isso, né? O tarô é para trazer informações para que você se oriente, para que você se esclareça e você possa tomar o caminho que é mais adequado para você naquele momento, aquele caminho que é mais apropriado, né? De acordo com aquilo que está no seu alcance, né, gente? De acordo com aquilo que está no seu entendimento, tá? Então, os resultados negativos, né, a gente tem que pensar aí, negativo em relação ao quê? Né? Porque mesmo os resultados negativos, eles estão trazendo pra gente, os negativos entre aspas, eu diria, né? Porque eles estão trazendo pra gente o que? Um alerta. E a gente, com esse alerta, a gente pode fazer o que? A gente se prepara, né? A gente se prepara para alguma coisa que talvez saia um pouco da nossa expectativa. Mas a gente se preparar é muito melhor do que você ser pego de surpresa. Pelo menos eu acho, né? Eu acho melhor. Porque aí dá tempo de eu
de eu me acomodar naquela situação e pensar até em uma melhor estratégia de como que eu faço para sair daquilo, tá? Bom, o terceiro medo, muito comum mesmo, assim, mas não são todas as pessoas que falam isso, né? Pelo menos as pessoas que me falaram isso foram pessoas assim que eu tenho um pouco mais de amizade, que eu tenho um pouco mais de proximidade, né? E as pessoas tiveram a confiança de poder falar, tá? Que é o quê? É o medo de perder o controle, né? Perder o controle sobre si mesmo. Por quê? Né? Porque essas são pessoas que elas entendem que o tarô, ele acontece um fenômeno ali, né, a respeito do tarô, na consulta com o tarô, que traz questões muito profundas a respeito da gente, né? Então, assim, essas pessoas, elas têm um conhecimento um pouco mais aprofundado do tarô, mas elas, assim, apesar de elas terem um pouco mais de conhecimento, o medo, né, acaba sendo mais elaborado também, né? Por quê? Porque elas têm medo de que o tarô traga informações tão profundas a respeito delas que elas não saibam como lidar com isso, né? Então, assim, essa é uma questão, gente, que realmente, assim, vamos dizer, o tarólogo que está fazendo a leitura de tarô, ele tem que ter realmente muita responsabilidade, né, na maneira de interpretar, na maneira de passar a mensagem para o seu consulente, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que, assim, elas querem fazer a leitura, mas elas têm esse receio, sabe? Tipo assim, nossa, será que o tarô vai mostrar alguma coisa, assim, muito difícil de eu lidar, né? Uma coisa muito desconfortável sobre mim mesma, e que a partir do momento em que o tarô me mostrar, eu vou ter que lidar com isso? E aí, será que eu vou saber lidar? Né? Então, é nesse sentido, esse desconforto, essa insegurança de perder o controle, né? Não é perder o controle de si mesmo, da sua razão e nem nada disso, mas é perder o controle a respeito das informações que podem chegar, né? As informações que podem chegar para mim, né? Será que eu vou saber lidar? É nesse sentido, né? E muitas vezes as informações realmente que o tarô traz pra gente acaba trazendo muito mais tranquilidade do que angústia, né? Se a gente for ver, essa angústia é uma angústia premeditada, né? É uma angústia assim que a gente acaba criando antes da coisa acontecer, né? Porque a gente criou no nosso imaginário, e isso tem muito a ver com a nossa cultura ocidental também, né, gente? Mas a gente criou, né, esse pensamento aí no nosso imaginário de que a gente precisa ter o controle racional sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida. E isso não é verdade. Na verdade, a gente não tem controle sobre nada. A gente tem controle sobre 5% apenas, né? O resto, tudo é, assim, um movimento, vamos dizer, do nosso inconsciente, né? Tudo é determinado pelos nossos sentimentos e não tanto pela nossa razão, tá? E aí, quando a gente solta um pouco, né, essa tentativa de controlar tudo, as coisas ficam muito mais leves, fica muito mais tranquilo, né? E às vezes aquela mensagem que você está morrendo de medo de receber é justamente a mensagem que te liberta, né, dessas correntes que você mesma se amarrou, né? Que a gente mesmo faz essas amarrações aí na nossa mente. E na verdade isso não existe, né? Só foi criado na nossa imaginação, tá? Um quarto medo, né? Esse
mais relacionado com questões mais espirituais, tá, gente? O quarto medo, né, principal relacionado ao tarô é medo de ter influências externas. Então tem muitas pessoas que têm uma crença de que as mensagens que surgem no tarô são mensagens ditadas por algum espírito, né? E muitas pessoas, elas têm uma crença também de que esses espíritos que vêm falar as mensagens para o tarólogo são espíritos ruins, tá? E aí a pessoa já associa tudo isso numa coisa só, né? Aí vira um medo sem pé nem cabeça, né? Mas por que que eu tô explicando isso para vocês, gente? Porque isso é muito comum de acontecer, né? E pode ser que, assim, vocês podem ter passado por esse tipo de medo também em relação ao tarô, porque é muito comum mesmo, né? As pessoas acham que o tarô, ele funciona como se fosse não sei, uma psicografia, alguma coisa paranormal, né? E não é. O tarô, ele tem um sistema, né, de interpretação simbólica que qualquer pessoa pode aprender. É a mesma coisa que você aprender uma língua diferente, que não é a língua do seu país natal, por exemplo, né? Aqui no Brasil nós falamos português, e aí eu resolvo aprender francês, né? Então eu sei que no francês tem um outro alfabeto, parecido com o nosso, mas é um pouquinho diferente, né? Então eu vou aprender o passo a passo, né, de como é que se decodifica aquela nova língua. O tarô é a mesma coisa, é como se a gente estivesse aprendendo uma nova linguagem, mas é uma linguagem simbólica, né? Existem os códigos simbólicos, assim, universais, né? E a partir da junção da figura, da imagem, de vários símbolos que estão contidos nessa imagem, a gente vai aguçando, né, e trabalhando cada vez mais a nossa intuição, né? Então, esse medo, né, das influências externas é justamente relacionado a esse pensamento, de que o tarô, ele é um código de comunicação espiritual e que esses espíritos que vêm falar com a gente não são bons, tá? Eles são espíritos que vêm para causar o mal, né? Que vêm para trazer uma mensagem ruim para você, né? Para te deixar com medo, para te deixar angustiado, para te deixar, né, numa situação pior que você tá. Então isso também é um pensamento equivocado, tá? Porque o tarô, ele tem um sistema de interpretação simbólica que qualquer pessoa pode aprender, né? Qualquer pessoa mesmo, não precisa ter dom, né? Não precisa ser médium, não precisa nada disso, tá? Então não é através do tarô que a pessoa vai, vamos dizer assim, atrair energias negativas, porque esse é o medo principal. Nossa, eu vou atrair energias negativas para minha vida se eu pegar a mensagem do tarô. Não, gente. Né? O que vai atrair energia negativa para a sua vida é o seu pensamento, é o seu comportamento, é como você lida com as suas coisas, com a sua vida, né? Como você lida e trata as pessoas ao seu redor. É isso que vai trazer energia negativa para a sua vida, não é o tarô, né? E inclusive o tarô, ele pode ser utilizado para melhorar todas essas coisas, né? Então você está sentindo que a sua vida está patinando, né? Você está tentando avançar e não consegue. Sempre alguma coisa dá errado. Parece que você está andando em círculos, né? Quando você percebe que você está avançando em alguma coisa vai lá e dá errado. Você volta para trás. O tarô, ele pode te mostrar o que está acontecendo dentro de você que está refletindo fora desse jeito, tá?
porque tudo está em mim, né? Tudo sou eu. Então, se alguma coisa fora tá dando errado na minha vida, é porque eu preciso rever alguma coisa em mim, eu preciso reformular alguma coisa dentro de mim para que isso dê certo fora, tá? E muitas vezes também, gente, assim, a gente precisa assumir compromissos, né, com a gente mesmo, de mudança de comportamento, de mudança de pensamento, mudança de hábitos, que não é fácil, né? Então a gente só vai conseguir o resultado quando a gente assumir um compromisso conosco, né? Então é o compromisso comigo mesma que vai fazer a diferença na minha vida. Não é o tarô que vai trazer energias negativas para mim, não. Né? Às vezes eu tô trazendo energia negativa para minha vida a hora que eu tô fazendo uma fofoca, né? A hora que eu tô cuidando da vida dos outros e não tô cuidando da minha, né? Então nesses momentos, aí sim vem a energia negativa para você e não do tarô, né? Para você e para mim, obviamente, né? Para todos nós, tá bom? E o quinto medo, né? Que esse é o medo realmente assim, né? É o medo que apavora as pessoas de um modo geral. É o medo de ser enganado, tá? Isso é passível de se acontecer? Né? Eu já falei, inclusive, em outros vídeos, que o tarô, ele é apenas uma ferramenta, né? Ele não determina nada para ninguém, nem para o tarólogo, nem para o consulente, nem para ninguém, nem para quem está aprendendo o tarô, tá? E esse medo de ser enganado, ele também tem um fundamento, né? Porque essas ferramentas esotéricas, né? O tarô ele é uma ferramenta expressiva, né? Que a gente chama, que é a ferramenta que nos ajuda a expressar o nosso inconsciente, né? Então as coisas que a gente não consegue ainda ter muita clareza conscientemente, o tarô ele nos ajuda a trazer essa clareza, né? Então é uma ferramenta de expressão no inconsciente, né? De colocar para fora todos os conteúdos que estão guardados dentro de nós, né? E para que a gente vai colocar para fora todos esses conteúdos, né? Se eles já estão guardados, né? Por quê? Porque a gente precisa sempre reorganizar esses conteúdos, né? Imagina um guarda-roupa. Faz sentido você guardar todas as roupas que você tinha desde que quando você era criança, bebezinho? Imagina se ia caber as suas coisas de agora. Não ia, né? Então, no guarda-roupa, a gente tem as roupas que tá em uso, né? As roupas lá do verão, do inverno e tal, mas as roupas que estão circulando, né? As roupas que estão em uso, aquelas que eu estou frequentemente usando. Ah, uma ficou mais estragadinha, mais velhinha, eu vou dar embora, vou doar ou vou jogar fora se ela estiver muito estragada, né? Ou se ela tá boa ainda, eu vou doar para uma outra pessoa que talvez aproveite também essa roupa, né? Então, o nosso inconsciente, gente, é a mesma coisa, né? Vamos supor que é um baú ali, né? É um baú de experiências, de situações que a gente vai guardando. E a gente precisa guardar tudo isso por tanto tempo? Não, né? Porque só vai trazer peso para a nossa vida, só vai fazer com que a gente fique cada vez mais sobrecarregado emocionalmente, tá? Então é por isso que o tarô, ele ajuda a gente tanto, né? Porque da mesma forma que não faz sentido você guardar todas as suas roupas que você já usou durante toda a sua vida no seu guarda-roupa, né? Que vai te atrapalhar, vai entulhar, não vai ter espaço para as coisas novas, né, que estão chegando na sua vida. O nosso inconsciente é a mesma coisa, né? A gente precisa renovar, a gente precisa refazer essas ideias, essas experiências para a gente poder abrir espaço também para as coisas novas, para as mudanças, né? Para aquilo que a gente quer trazer de novo na nossa vida, tá? E por que eu falei isso, né?
por causa do medo de ser enganado, né? O medo de ser enganado, ele tem um fundamento, né? Porque a gente tem aí um histórico de várias pessoas que realmente se utilizam e já se utilizaram muito, né, de ferramentas, né, como o tarô ou outras ferramentas, outros oráculos, né, para explorar mesmo as pessoas, né, para enganar, para trazer mensagens de que assim, ai, olha, você tá com uma doença grave e aí só vai resolver se você me pagar tantos lá, e aí eu mando uma mensagem espiritual e aí a gente faz a cura da sua doença, né? Isso existe? Infelizmente existe, gente, né? Mas quem determina isso não é o tarô, né? É como eu falei, o tarô ele é apenas uma ferramenta, né? Vamos imaginar a faca. Eu sempre dou esse exemplo porque é o que vem, assim, que fica mais nítido, né, na nossa mente. A faca nos ajuda muito a cortar, né, as coisas mais resistentes, carne, né, que a gente não precisa arrancar no nosso dente, né, senão a gente quebra o nosso dente, a gente estraga o nosso dente, a gente tem a faca para nos ajudar, né. Mas a faca, ela, ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta que facilita a nossa vida, né, facilita as coisas que a gente precisa resolver, ela também pode matar uma pessoa, né, dependendo de como ela é utilizada. Então o tarô é a mesma coisa, ele é apenas uma ferramenta, né? O que vai determinar se ele, né, o resultado é como se faz o uso dessa ferramenta, né? Então é importante quando a gente vai procurar uma consulta de tarô, né, a gente conheça pelo menos um pouco do tarólogo, né? A gente conheça pelo menos um pouco da pessoa que vai traduzir essa linguagem simbólica das cartas para nós, né? Para a gente saber se a pessoa ela vai utilizar essa ferramenta da forma, de uma forma ética, né? De uma forma responsável, sabendo que ela precisa traduzir as mensagens ali de uma forma que você possa utilizar essas informações para o seu próprio crescimento, né? E não para te apavorar, não para, né, para te lesar, né? Não para fazer com que você, assim, tenha algum prejuízo com isso, tá? Então é isso, né? O tarô ele depende muito de quem usa, né? Tem muitas pessoas que usam o tarô como uma forma de comunicação com a espiritualidade, né? Até tem, né? Mas não é a função principal dele, não é essa, né? Pode ser usado? Pode ser usado, né? Tem gente que associa porque já conhece o tarô e aí tem essa sensibilidade mais espiritual e acaba juntando as duas coisas, né? Mas o resultado vai depender muito de qual é a intenção que a pessoa coloca ali, né? Então, se a pessoa ela tem boas intenções, ela quer trazer um conteúdo para o crescimento, é isso que vai acontecer, né? Se a pessoa ela não tem boas intenções, né, e ela está querendo usar somente para explorar, para extorquir dinheiro ou qualquer coisa nesse sentido, o resultado vai ser ruim, né? Então é importante a gente observar, né? Observar se a pessoa ela está fazendo esse trabalho, né, da leitura do tarô realmente de forma responsável, com responsabilidade sobre si mesma e sobre a pessoa que ela está atendendo, né? Ou não, tá? Então, por isso que às vezes, assim, quando a gente quer uma consulta, né, é melhor dar uma pesquisadinha antes, né? Não chamar qualquer pessoa de qualquer jeito, né? Ter aí uma referência,
para a gente não correr esse risco, tá? Então é isso, né? São os 5 medos principais a respeito do tarô, né? Então, só para a gente fazer um resuminho rápido aqui, eu falei sobre o medo do desconhecido, por ser uma coisa mística e tal, o medo de resultados negativos, que é relativo, né, como eu disse, o medo de perder o controle, né, do tarô mostrar alguma situação muito profunda a meu respeito e eu não saber ali como que eu vou lidar com aquilo, tá? O medo das influências negativas, que são as influências, né, de fora, enfim, que podem atrair aí energias negativas para minha vida, e o medo de ser enganado, né? Medo de ser enganado por quê? Porque eu não conheço como que funciona o tarô, né? E aí, dependendo da intenção da pessoa, ela pode me enganar, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido muitas dessas dúvidas, né? Que são dúvidas muito comuns a respeito do tarô. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!